E aí, terceiro ano, beleza? Gravando o vídeo de vocês agora. Eu preciso... ficou tampado aqui, eu espero que não tampe nos próximos vídeos, porque eu preciso ler, né, nos próximos slides. Pois bem, são 36 slides. Eu não vou falar sobre todos, eu vou deixar para explicar todos nas aulas, porque é melhor, tá? Eu vou falar sobre os mais importantes, os outros eu vou passando devagar, para caso vocês queiram dar pause no vídeo, dá tempo de vocês lerem todos os slides, tá bom? Então vamos lá. Conflitos e guerras atuais. Vamos falar de algumas, né, que são as principais. Olha que desenho legal. Esse aí é onde foi feito esse slide aqui, foi da Universidade de São Paulo, da USP, né? E essa pomba significa paz. E a arma na cabeça da pomba, né? Os conflitos mundiais na atualidade. Eu achei muito interessante essa imagem aqui. Ou seja, a paz está ameaçada, né? Ou em ameaça. Essas aqui é a origem dos conflitos. Aqui ele vai te falar quais são os tipos de conflitos que tem, as origens, né? Recursos naturais, separatismo, mas isso aqui eu vou explicar para vocês na hora da aula ao vivo e não agora no slide, porque senão a gente não vai nem chegar no slide 10 e são 36. Outros aqui, ó, guerras revolucionárias, conflitos fundamentalistas, lutas étnicas ou religiosas, conflitos irredentistas, a gente vai ver tudo isso, né? Tipos, né? Guerra civil, guerra parcial. Aqui no Brasil, nós tivemos, né? A guerra civil aí, ó. Tivemos e temos ainda. Guerra parcial, guerra total, guerra preventiva. Então, é muito interessante, mas a gente vai ver isso durante as aulas. Então, aqui, hoje existem cerca de 30 regiões no mundo onde ocorrem conflitos marcados. Você observando aí, uma grande parte tá na... Deixa eu pegar aqui o que eu preciso. Uma grande parte está aqui na África, né? Nessas partes aqui a gente vai ver. Uma outra grande parte está aqui no... A gente chama de Oriente Médio, mas é aqui na Ásia. E aqui na América do Sul, ó, bem aqui, América do Sul, não é nem América Central, nós temos, que é na Colômbia, né? Os primeiros motivos dos conflitos, os principais motivos dos conflitos são conflitos étnicos, de etnia, né? Ou seja, de grupos. Grupo de identidade unido por fatores biológicos, que é a raça, e culturais, nacionalidade, língua, religião, costumes. Conflitos políticos e ideológicos, conflitos territoriais, econômicos e conflitos por causa de recursos naturais. Então, tá aí os principais motivos de conflitos, né? Étnicos, então, nós temos bastante. Tínhamos, agora nós temos por território, por economia. Biológico, então, nem se fala. Então, vamos lá, eu achei essa imagem aqui pesada. Se você observar, se você tampasse um dos olhos da criança, que é o olho machucado, você ia ver quão linda é essa criança. Os conflitos podem ser externos, quando envolvem disputa entre 2 ou mais países, ou internos, quando envolve disputa entre grupos que pertencem a um único país, né? Os internos seriam dentro do próprio país mesmo. Viram que eu tô de olhinhos auxiliares novos? Maravilha, adorei. Agora eu tô enxergando até briga de vizinho. Principais conflitos mundiais da atualidade. Nós temos as questões do Oriente Médio, o terrorismo na Europa ou europeu, o narcotráfico na América do Sul e os conflitos africanos. Esses aí, meus queridos, eu sinto muito, mas eu acho que todos podem acabar, menos os conflitos africanos. Porém, vamos lá. Oriente Médio, né? Vamos começar então com os conflitos do Oriente Médio. Tem uma classificação que diz que o Oriente Médio é o seguinte: ele começa aqui
no leste da Turquia, no lado leste da Turquia, e vai até o lado leste do Afeganistão. Dizem que esse é o Oriente Médio. Por que da Turquia? Porque a Turquia, metade dela é na Europa e metade é na Ásia. Assim, politicamente falando, geograficamente falando, é inteiriço, né? E aí, então, esse aqui seria o Oriente Médio. Aqui embaixo, nós teríamos, então, os Emirados Árabes Unidos. Então, o Oriente Médio, dizem alguns autores que é isso aqui, essa faixa que eu fiz para vocês. Calcula-se que 65% das reservas mundiais de petróleo e 30% das de gás natural estão no subsolo dessa região. Ou seja, na verdade, está ali na Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, né? Do petróleo são extraídos querosene, gasolina, óleo diesel, também serve como fonte de energia para usinas termoelétricas e como matéria-prima para as indústrias petroquímicas de plástico e derivados. Então, tá aqui os países que fazem parte da OPEP, né? Que são os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses aqui, os mais ricos do mundo. Por isso que os Estados Unidos colocaram as tropas deles lá, né, de guerra. Diz que era para ajudar na paz do local, só que é mentira. Para os entendedores, saibam que os Estados Unidos queriam tomar conta desse subsolo porque as maiores reservas de petróleo do mundo estão aqui. E eles são países, né, altamente industrializados. O que é que eles precisam? Petróleo, porque petróleo tem fonte de energia aí, de matéria-prima e tudo para muitos e muitos anos. A gente vai ler assim, ó, o Oriente Médio, vai ler de cá para cá, tá? O Oriente Médio também é uma região de vários conflitos religiosos, sociais e fronteiriços. Então, são 3 tipos aqui. 1967, a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e países vizinhos. Em 73, Guerra do Yom Kippur, novamente Israel e países vizinhos. 1980 e 88, Guerra Irã-Iraque. Invasão do Afeganistão, né, por tropas soviéticas durante 9 anos. As retiradas foram em 1989. Por que 1989? 1989 aqui, se eu não me engano, foi a queda do Muro de Berlim. E aí, então, o final da Guerra Fria. Isso, 1989, acho que é isso mesmo, a queda do Muro de Berlim. 1975 a 1991, a Guerra Civil no Líbano. E de 90 a 91, a Guerra do Golfo Pérsico. Invasão do Iraque no Kuwait. E acabava com a intercessão das tropas dos Estados Unidos e dos países aliados aí, que era a França, Reino Unido, Arábia Saudita, Egito. Tudo nessa guerra mantinha soldados aí, né? Eu tô muito cansada já. Muito, extremamente. Aqui tá o motivo dos conflitos, né? Israel, Jerusalém, faixa de Gaza, né? Tá aqui, ó, esse motivo dos conflitos. A Bíblia diz que Abraão gerou um filho, Isaac. Além de Isaac, gerou um filho bastardo chamado Ismael. Isaac tornou-se o pai de todos os judeus e Ismael o pai de todos os árabes palestinos. Uma guerra entre 2 clãs irmãos que atravessa mais de 5.000 anos. Não sei se foi nessa turma que eu já comentei com vocês que além de um livro, a Bíblia, ela é um livro que contém vários livros, né? Ela pode ser considerada um livro histórico, porque o livro histórico que vai contar histórias e histórias desse povo do Oriente Médio, ali do Egito. Então, ele é realmente, além de ser a Bíblia, ele também é um livro histórico, né? Para quem não lê como a Bíblia, pode ler como um livro histórico. Muitos e muitos personagens. De cá para cá novamente. 1948,
Fundação do Estado de Israel, após o acordo mediado pela Organização das Nações Unidas. Os limites e acordos sobre a distribuição territorial entre judeus e palestinos nunca foi totalmente respeitado e reconhecido por ambas as partes. Por quê? A ideia de criar o Estado de Israel, um Estado judeu, é antiga. Partiu do movimento chamado sionismo. O que é o sionismo? Esse movimento, desde o século XIX, luta pela reunificação do povo, o sionismo, é a luta pela reunificação do povo judeu na terra chamada de Canaã, nos tempos bíblicos. E em 48 foi criado Israel, quando a ONU, recém-construída na época, estabeleceu um plano de divisão da Palestina em 3 partes. Porém, nunca foi respeitado essas 3 partes, né? Que é o que essas 3 partes aqui ele já disse aqui, ó, que elas não foram respeitadas, beleza? Por quê? Bom, o Estado judeu, um Estado árabe e Jerusalém, que deveriam ser internacionalizados. Cada um deveria tomar conta de si, né? Então, o sionismo, que foi então a junção do povo, né? Que seria lá na Bíblia Canaã, incentivou a migração de judeus de diversas partes do mundo para a Palestina. No início do século, de 50 mil pessoas no início do século 20, para 480, para quase meio milhão em 1947. E com todo esse monte de gente morta e esse monte de gente empilhado aqui, eles ainda estavam vivos, né? Que foi a época do nazismo. A opinião pública mundial achava, então, que esse povo tinha que ter uma pátria, né? Os judeus. Qual que é o problema? A criação de Israel não ocorreu como previsto, pois os governos israelenses acabaram expandindo o território e ocupando toda a Palestina. Eles não se contentavam com a quantidade de terras, né? Os conflitos militares passaram a acontecer entre árabes palestinos, judeus israelenses e foram cada vez mais frequentes. Por quê? Porque os palestinos foram expulsos da terra deles e depois, numa guerra bem sangrenta, Israel e os vizinhos de 1848 a 1849, Israel aumentou mais da metade, né, do seu território. Metade do seu território além, era 50% mais. E depois, em 67, com a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou até a África, lá no Egito. Ou seja, eles saíram da Ásia e foram para a África, né? E eles saltaram aí de 20.900 quilômetros quadrados para 80.400, para vocês verem como que aconteceu esses conflitos, porque já foi falado para vocês que quem aumenta o número de terras é um poderio. Quanto mais terra você tem, mais forte você é, né? Mais poderoso você é. Essa aí é a geopolítica. E aí, então, Israel ocupou a área do Egito, da Síria, na Jordânia e ampliou essa quantidade. Gente, muito grande, 80.400 quilômetros quadrados, é muita coisa. Olha aí, fronteiras dividindo o território entre judeus e palestinos. Foram marcadas e remarcadas diversas vezes, e sempre que está para ocorrer um acordo de paz entre ambas as partes, os radicais de ambos os lados interferem e aí continua a guerra violenta deles. Então, a ONU disponibilizou apenas 14.400 quilômetros de 80.000, né, para a criação do Estado de Israel. E aí tem Israel aí, ó. Israel, bem aqui embaixo, tem a divisão, né? Egito, Jordânia, lá em cima a Síria, depois lá no Líbano. Lá em Israel, a capital é Jerusalém, tá vendo? Então, tá aí o Estado de Israel, 14.400 quilômetros. Em 79, que foi o ano que eu nasci, teve um acordo de Camp David. Israel concordou em devolver ao Egito a península desértica do Sinai. Lembra na Bíblia? Não me recordo o livro, fala no Monte Sinai. A área de Israel hoje é de 20.325 quilômetros quadrados e não de 80.400 mais, porque muitos territórios foram devolvidos. E tá aqui, né? O mapa aqui, ó, divisão de claro, onde está claro aí,
é de Israel, né? Aí do lado de cá, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Jerusalém, que é a capital aí. Esse símbolo de azul é o símbolo das Nações Unidas. É a Organização das Nações Unidas, né? Da ONU. Olha que legal essa granada. Interesses internacionais numa região estrategicamente situada em 3 continentes. Rica em petróleo, tornam as disputas ainda mais complexas. Por que 3 continentes? Porque tem o Egito, que é a África, tem o Líbano, está na Ásia, tem Israel, que está ali no meio do Oriente Médio, tem a Síria, né? Então, encontra-se aí Ásia, tem a Turquia também, então tem aí a Europa, a Ásia com o Oriente Médio e o Egito na África, né? O fato de terem perdido seu território em 1948 fez os palestinos, que são os árabes, começarem a reagir em ações armadas. Em 1964, fundaram a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que apesar de suas ações violentas foram reconhecidas pela ONU. Aí é umas imagens, né, das ações deles. A ala jovem da Organização para a Libertação da Palestina comandou aí a Revolta das Pedras, conflito que aconteceu na faixa de Gaza, onde os jovens usavam pedras contra o governo de Israel. Essa OLP ela é contra o radicalismo do movimento de resistência islâmica, que é conhecida como Hamas. O Hamas hoje é um braço armado do movimento terrorista Hezbollah. Essas pessoas tocam terror, essas pessoas aí do Hezbollah, do Hamas, são as que decapitam as pessoas na frente da televisão para mandar algum recado. Para eles, a decapitação é uma coisa muito simples, tá? É muito fácil de se fazer, é assim que eles mostram o poderio deles. Questões étnico-religiosas misturam-se a questões políticas e econômicas. Então, esses lugares do Oriente Médio, dos países árabes, né, dos Emirados Árabes Unidos, eles vivem a religião e a política. É tudo misturado, não tem assim, tipo, hoje a gente fala aqui no nosso país, ó, você tem coisas que a gente não discute, a política, a religião, mulher do outro, não discute. Isso, lá para eles não. A política e a religião, elas estão interligadas, não tem como uma ficar sem ser a outra. Então, o fundamentalismo muçulmano age em forma de terrorismo, enquanto o capital judeu, oriundo principalmente dos Estados Unidos, financia a repressão israelense. Ainda assim, os Estados Unidos estão se intrometendo em terras por causa não da paz deles. A paz deles não interessa, até porque os Estados Unidos fabricam armas, então a paz não é favorável para eles, né? E eles querem também o que está no subsolo deles. A violência acaba se estendendo a outros países da região e mesmo a países distantes, porém envolvidos. Vou citar aqui o nome de alguns conflitos, episódios desse conflito. O assassinato dos atletas israelenses na Olimpíada de Munique em 72, a guerra Irã-Iraque em 1980 e 1990, a Guerra do Golfo entre 90 e 91 e o maior atentado da história, que foi em 11 de setembro de 2001, que foi o atentado das Torres Gêmeas. Aí, ó, agora nós vamos sair, né? E vamos para o terrorismo europeu. Saímos do Oriente Médio. Eles se apresentam assim na televisão. Nós temos aqui a Espanha, tem um pedaço lá que é a região basca. Essa parte, né? O País Basco aqui, ó. Aqui está a Espanha, Madrid, né? A capital, tem Barcelona, Toledo, Valência, Sevilha, Gibraltar, Málaga, Córdoba. E tem o País Basco aqui, ó, de marronzinho. Eles querem a separação. Eles querem ser o próprio país. Então, eles formaram aí, eles têm um grupo, o Exército Separatista Basco, que é chamado de ETA. Os bascos têm 5.000 anos
Sua origem é desconhecida, mas eles defenderam a independência deles contra os romanos, os godos, os visigodos na Antiguidade e na Idade Média. A língua falada lá é euskera. Ela é diferente com todos os idiomas, né? Então, eles querem essa separação deles. A capital do País Basco é Bilbao. Aí o nome Isso aqui é um protesto, né? Contra o grupo ETA, que é o Exército Separatista Basco. Eles praticam terror, fazem terrorismo mesmo, no sentido real da palavra. E a região aqui, ó, hoje existe cerca de 500 mil bascos em 4 províncias espanholas: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava e Navarra, e 3 francesas, né? Por isso que eles querem, eles se sentem um país, como a língua deles é diferente de todas, eles não acham que eles são do mesmo lugar, do mesmo país e assim por diante. O que eles reivindicam? A criação da província Navarra, que seria, sei lá, a capital, vamos chamar assim, que seria a região deles, Navarra, a capital deles, por assim dizer, né? Em 59, origina-se na ala jovem do Partido Nacionalista Basco uma organização separatista, ETA, Pátria Basca e Liberdade. O ETA tem promovido vários atentados terroristas com o objetivo de alcançar a independência basca. Então, eles explodem carros, matam pessoas, sequestram pessoas... tipo de alto escalão, né? Tipo ministros, assim, matam para mostrar o poder deles. Eles querem, através disso, a separação do País Basco lá na Espanha. Então, o grupo terrorista aí é o ETA. E a gente vai para a Irlanda do Norte. A Irlanda aqui, ó, a Irlanda, tá vendo aqui a Europa toda? Aqui de vermelhinho tem a Irlanda. A Irlanda é uma ilha, só que ela é dividida. Aí tem aqui em cima a Irlanda do Norte, a Irlanda mesmo, né? Aqui na Irlanda do Norte eles estão colados aqui com o Reino Unido, é terra do Reino Unido aqui, ó, Irlanda e Irlanda do Norte. A Irlanda tem verde, branco e vermelho, né? Se colocar a virada, vira quase da Itália. E a Irlanda do Norte tem vou colocar um brasão aqui, né? O problema tá aí. A Irlanda, também conhecida como Eire, está localizada na parte da ilha de mesmo nome. Ao norte dessa ilha fica a Irlanda do Norte. Enquanto a maioria da população irlandesa é católica, da Irlanda do Norte é protestante. As duas são cristãs, porém uma é católica e a outra é evangélica, né? E aí está o grande problema. Essa aqui é a imagem do Bono Vox. Ele tem um trabalho humanitário e político lá na Irlanda do Norte, né? O grupo de lá que é terrorista é o IRA, Exército Republicano Irlandês. E eles também fazem terrorismo com esse mesmo intuito de conseguir a separação deles. Beleza? Gente, eu vou passar um pouco aqui rápido. Nós falamos do IRA aqui. Aqui a gente fala do narcotráfico na América do Sul. Onde na América do Sul? Nós falamos aqui do narcotráfico na Colômbia. Na Colômbia nós temos um grupo também terrorista militar chamado de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E eles querem também tomar a Colômbia, tomar o poder, né? E mexe com o narcotráfico, fortíssimo. E nesse narcotráfico aí, nós temos aqui o fortalecimento, né, por causa deles, do narcotráfico na América do Sul. E de forma intensa, o sentido deles é mandarem para o Brasil. Então, o Brasil é rota disso aqui tudo, por isso que tem muita droga. Então, nessa época do filme aqui, ó, até tem Tropa de Elite, Missão Dada, Missão Cumprida, na época, inaugurava dia 12 de outubro, que era dia das crianças, né? E aqui fala muito de drogas nesse filme, esse filme aqui é muito bom. Então fala aqui do narcotráfico dentro do Brasil por causa desse intenso narcotráfico na América do Sul, que a Colômbia é vamos colocar assim, que é o carro-chefe aqui do continente sul-americano. E aí a gente passa aqui para a África. Eu não vou poder falar muito agora, mas durante as aulas eu vou falando, porque senão a gente extrapola o tempo aqui, ó. Tá? Então terminamos. E eu espero que dê para responder aí as questões e na aula a gente fala mais, tá bom?